Não sabe ninguém que canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas de... Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. E vamos logo começando. Isso daí é para quem disse, para quem escreveu bobagem ontem aí, na minha postagem sobre os 30 anos, distorcendo a história, falando merda. Essa é a minha homenagem a Portugal. Eu amo Portugal, amo a Espanha. Eu sou latino. Português e espanhol é praticamente a mesma merda, tá? Somos irmãos, ainda mais eu que sou galego. Sou galego. O galego é português nascido na Espanha, tá? Nós somos todos a mesma raça. Nós todos somos a mesma raça de ponta a ponta, né? Mas temos um gentículo um pouco diferente. Então tá aí Amália Rodrigues, foi Deus, né? É o que falta no coração das pessoas, Deus, né? As redes sociais são muito engraçadas, gente, porque ela cria o crítico instantâneo, o dono da verdade. Aí você fala assim, Rubem, você também é dono da verdade? Não, eu não sou dono da verdade, não. Eu abri um canal aqui com os meus amigos para a gente colocar ponto de vistas, alguma coisa. Então é o seguinte, como diria o velho gentileza, gentileza gera gentileza. Ô Rubem, acho que você errou aqui, não está bem certo. A rede social banalizou a escrotidão. E escroto não sou eu que falo palavrão, não. Eu só chego e falo, você é burro, você não estudou, você não fez isso. Acho que você tem que estudar, tem que voltar a estudar. Não preciso voltar a estudar, não. Muito obrigado. É porque eu vejo a história pelo meu ângulo, pelo meu ponto de vista, e muitas vezes eu não sei mais do que ninguém aqui, não. Eu simplesmente estou incentivando vocês a pensarem, a se questionar sobre dados que vocês têm na cabeça. E é isso que eu faço. Eu leio os comentários de vocês, eu converso com um amigo meu e vou pensando. Vou pensando aquilo ali como fermento no pão, na massa, no trigo, né? Você joga o fermento e aquilo cresce. E estava tudo ali. Estava tudo à mão. Você precisa disso. Agora, você não precisa de grossura, não precisa de gente sem educação e gente que vem para aqui com ideias teocráticas, tentando confundir a história, a visão una da história através de religião, de sectarismo, para tentar impor o ponto de vista dela, não. A minha visão da história é crítica. Outra coisa que está errada, eu não sou a favor da ignorância, muito pelo contrário, sou a favor da cultura, mas a cultura disseminada, a cultura de todo mundo. Você aprendeu a ler e escrever, você já tem as ferramentas básicas para tudo. Para entrar na faculdade, numa universidade, para ser físico nuclear ou para ser um autodidata. Não tem problema. Eu acho que os questionamentos filosóficos são sensacionais. Eu acho que eles servem de incentivo para você pensar. Agora, não você se formar, você estudar para ficar repetindo aquilo a vida inteira. Uma hora você tem que descolar suas asas. E muitas vezes você ia uma citação filosófica, eu acho sensacional. E eu faço isso também, né? Só que eu faço de uma forma popular. Eu não estou aqui querendo ser acadêmico, concorrer com os acadêmicos. Eu não quero tirar o mérito de nenhum acadêmico, nem parecer, não. Se eu quiser discursar como um acadêmico aqui, eu vou discursar. Eu não tenho dificuldade nenhuma com as palavras. Só que eu não estou fazendo isso. Eu não tenho roteiro. Eu estou falando para vocês aqui, eu não sei o que eu vou falar no minuto seguinte. Vocês acreditam nisso?
Eu sei mais ou menos o que eu vou falar, o que eu ia falar, mas eu não sei. Ah, vamos falar sobre o TSE. O TSE amanhã tem uma coletiva conjunta e tem gente apostando aí que o Bolsonaro vai ter a candidatura cassada por causa das fake news, por causa de tudo isso aí. E outros acham que não vai haver nada disso. E a gente vai pensando. Então isso daí é o fermento no trigo, né? Vamos pensar isso, o que é. Primeiro que é o seguinte, vamos sonhar, elucubrar que quem deu o golpe no Brasil perdeu a mão, mas recuperou o bom senso. É um exercício, gente. Vocês não gostam de filosofia? Vamos exercício filosófico, tá? Aqui eu converso muito, eu converso pouco, né? Eu gravo mensagem para ele e ele grava de volta para mim, a gente vai trocando ideias. É o José Fernandes. Um abraço aí, Zé Fernandes. Tá? O Zé Fernandes, pedetista histórico, brisolista de raiz, da juventude brisolista, sabe o que é ser esquerda raiz, o que é ser trabalhista, porque a esquerda raiz que a gente fala aqui é ligada ao trabalhismo, tá? Ao nacionalismo. Então é o seguinte, vão caçar o Bolsonaro? Primeiro que é o seguinte, se tiver que caçar, tem que caçar os dois, o Bolsonaro e o Haddad. Todos os dois praticaram isso daí, as fake news. Um em maior escala, outro em menor escala. Então, ainda causa espécie, uma conversa que eu tive, reservada nesse esquema com o Zé Fernandes hoje de manhã cedo, mostrando como o PT é oportunista. Como o PT é oportunista. Oportunista como? O PT chama o Bolsonaro de fascista, que é errado. Já falei para você, já corrigi todo mundo aqui, ele não é fascista. Ele pode ser o que você quiser chamar ele. Filho da puta, bandido, comeu minha mãe, deu pro meu pai, fez qualquer coisa, não tem problema. Você faça o que você quiser, a sua acusação. Agora, para você chamá-lo de fascista, estuda um pouco para saber o que é fascismo. Aí depois você classifica as pessoas. Então depois você não reclama que o cara chega para você e te chama de comunista, comedor de criancinha. Porque o nível de idiotice é o mesmo. E eu já falei, atrito gera muito calor e pouca luz. Não adianta. A gente tem que focar as coisas. E o que acontece? O PT fala que eles vão promover uma ditadura, que nós vamos entrar na ditadura, acabou a liberdade. Eles estão querendo criar uma catarse coletiva em torno disso, quando não se preocuparam com essa porra na hora de lançar aquela merda daquela chave com essa lata tamanho família de água de salsicha. Porque o Haddad é uma água de salsicha. Ele é aquele cara que está ali para preservar as salsichas, não serve para mais nada. Para mais nada. Ele no partido não serve para nada. Foi reprovado no cargo eletivo. Os fascistas de São Paulo botaram ele para fora, não reconheceram o bando de viado que ele botou lá, não reconheceu a ciclovia. Você tem que parar e pensar, ter a humildade de saber que esse bando de fascista que colocou ele para fora foi o bando de fascista que o elegeu 4 anos antes. Então tenha humildade. É o que o Cid Gomes cobrou ao PT, humildade. O PT está sempre certo, errado está o mundo. Eu estou errado, o Zé Fernandes está errado, o Cláudio está errado. Todo mundo, o André está errado, todo mundo, o Christian, todo mundo, vocês todos que comentam comigo aqui, desculpa eu não gravar o nome de todo mundo, não dá, é muito difícil a minha posição. Nós aqui não somos profissionais, eu tenho que olhar, revirar. Ontem tive um entreveiro aqui com uma pessoa exatamente sobre isso aí, por isso que eu entrei com um fado para homenagear esse momento, para mostrar que não tem nada a ver. As pessoas têm que aprender a discernir e a discutir com conteúdo. Não fazer o PT que diz que os caras são fascistas, que isso, que aquilo, que a justiça brasileira é torta, a justiça brasileira é sectária, está perseguindo, e o Haddad faz um pronunciamento público dizendo que era só prender um desses empresários que ele entrega a todo mundo. Só faltou dizer que tem que pendurar no pau de arara. Vamos pendurar no pau de arara um empresário, dono lá da Ravan, que eu odeio. O meu sonho de consumo era encontrar com ele numa festa e dar um couro nele. Não é ninguém, não é juntar 10, não é amarrar, não é tortura, não. É dar um supapo no meio dos cornos dele e quebrar meia dúzia de dentes. Isso daí é sonho de consumo, é um sonho erótico.
Né? Mas isso daí não quer dizer que eu queira que alguém prenda ele arbitrariamente ao arrepio da lei e faça isso, como fizeram com o Guilherme de Pádua. Fizeram um monte de meme chamando o Guilherme de Pádua de bandido, de assassino. Como? Eu até poderia chamá-lo disso, porque eu sou revoltado com o tipo de penalização que ele teve. Mas só que tem uma coisa, o PT que defende isso, a recuperação de marginalizados, tá? A cadeia que revigora, reeduca e recoloca o homem na sociedade. Então quer dizer que a cadeia fez isso com o Guilherme de Pádua para o PT depois vir chamá-lo de assassino porque ele disse que votaria no Bolsonaro? Ora, é questão de gosto dele, de vontade dele. Entendam vocês que o Bolsonaro, com todo esse papo que vocês estão tendo aí, com toda essa conversa fiada, ele está se elegendo pelos processos democráticos, pelas regras do jogo. O PT cansou de dar dinheiro, como foi publicamente espalhado, disseminado, que o PT dava R$1.500, R$3.000, R$4.000 para formadores de opinião, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, cada um trabalha com o que tem. O PDT que não fez isso, porque não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha nada. Foi na cara e na coragem. Foi assim, gente como eu, abrindo esses espaços aqui, sem um centavo de ajuda de ninguém, cuidando disso aí. Né? Mas então, voltando na viagem, vamos dizer que retornou à sanidade, viram que tudo foi uma desgraça, e dentro dessa excepcionalidade que foi criada embaixo dos bigodes do PT, porque estupraram a justiça brasileira, e o PT bateu palma. O maior representante do PT no Brasil, que era a sua presidenta, batia palma e dizia que não ia ficar pedra sobre pedra, que aquilo tudo estava sob controle, como deve estar mesmo. O TRF4 é uma cria do Gilson Dipp, que foi presidente do TRF4, foi membro do TRF4, foi desembargador lá, com o ex-esposo da Dilma já falecido, e a própria Dilma, Rosa Weber, faz parte desse grupo. O carequinha lá que derrubaram o avião dele e que foi suicidado, a mesma coisa. O Faquinha, a mesma coisa. Então todo mundo faz parte desse conluio, desse grupo. Tudo aconteceu ali, embaixo das barbas. Não investiram em inteligência, em absolutamente nada, tudo ficou largado e aconteceu o que aconteceu. Foi a história do cachorro entrando dentro da igreja. Entrou porque deixaram a porta aberta. Mas, como falei, vamos dizer o que eles façam. E dentro dessa excepcionalidade, eles simplesmente vão caçar a chapa dos dois. Acabou o Fla-Flu. O Campeonato Carioca esse ano não tem Flamengo nem Fluminense. O futebol continua. Mas esses dois estavam tumultuando porque eles não tinham proposta de futebol, tinham proposta de guerra um com o outro. Cara, seria o melhor dos mundos. Seria, assim, um grau de lucidez que eu não acredito que possa existir nesse momento no país. Mas seria o máximo, porque caçar só o Bolsonaro, você criaria uma comoção, um enfrentamento público, uma situação de desordem, uma clara manipulação, que é mudar a regra do jogo no finalzinho. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Fez, mas o outro também fez. Tá? Ele fez mais, ele está fazendo há 3 anos. Todo mundo sabe que esses empresários ajudavam ele e faziam isso. Não se levantou isso por quê? Talvez porque ao invés de investir em inteligência, contra-inteligência, sobre a modernidade da comunicação, o jornalismo, como eu estava falando com o Zé hoje cedo, isso aí serve muito de brainstorm, né? A tempestade de ideias que a gente tem para chegar a algum consenso. O brainstorm é o nome viado dessa porra, nome corporativo. A tempestade de ideias, porra nenhuma. É igual esse Bannon que tá aí, esse Roger Bannon, o pai daquele moleque Johnny Quest, né? Tá aí, o cara porra nenhuma, o cara não é porra nenhuma. O cara é um bandido com dinheiro no bolso para cometer crimes virtuais. Me dá dinheiro no bolso, que eu faço a mesma coisa. E ele está em evidência para não provar que a CIA e o NSA estão por trás. Não estou aqui fazendo conspiração, não. Mas enquanto está esse otário na frente, levando fama, os caras estão usando mecanismo e ferramentas altamente sofisticadas que ele não tem acesso. Coisa de segurança
de governo dos Estados Unidos, usado aqui para benefício de empresários daqui, da China, de tudo quanto é lugar. Estão vendendo o Brasil no varejo. Não existe nada assim corporativo americano contra o Brasil, não. Não tem, não tem. Isso daí é fantasia do PT. O que tem sim é um bolo de empresários comprando informações e o NSA e a CIA fazendo o que sempre fez, fazendo bico. Fazendo bico. Bico, ou seja, tem todos os equipamentos, tem tudo lá. Gente, vamos arrumar um dinheiro aqui? Vamos embora. Tanto é que é o seguinte, não é os Estados Unidos que está caindo em peso aqui dentro. A Noruega, a China entrando de cabeça. Então tem muita coisa por trás disso. Sim, então, o que eu falo, se fosse alguma coisa para tomar aqui, alguma medida, eu não acredito de nada revolucionário no Brasil. Eu não acredito de nada impositivo. No Brasil, o cara quer botar no teu cu, mas dizer que está fazendo pelo teu bem. Então, não vai ter pronunciamento nenhum. O Bolsonaro está eleito. Isso daí também, por outro lado, você vendo por outra vertente, você vê que o Bolsonaro estava caminhando para 70-30, e alguém chegou e falou assim, vamos levantar esse cara aí, que é para não dar muita corda para esse Bolsonaro. Vai lá que ele se engraça. Porque o establishment, quem manda, o capital financeiro, aquele núcleo duro que quer mandar no país, aquele ali fala assim, opa, calma, um populista de esquerda ou de direita é tão perigoso um quanto o outro. Porque o Collor, quando começou a querer acertar, foram lá e cortaram a cabeça dele. Só o Brizola ficou a favor. O PT foi contra o Collor, foi contra quem entrou no lugar do Collor. O PT só é a favor do PT. O PT foi a favor de tirar o Collor, a favor do impeachment. Beleza. Depois foi contra o Collor e queria ser contra o Itamar também. Foi contra o Itamar. Ou seja, o PT é do contra. Então não tem nada de democrático nisso aí, não. Como a Dilma caiu porque seu governo era fraco. Se o governo do Fernando Henrique fosse fraco igual o da Dilma, teria caído também, porque o PT tentou derrubar eles várias vezes, só que encontrou o organismo político, entendam bem, a análise, eu estou analisando, eu não estou... você está defendendo o PSDB, você está defendendo os tucanos, isso é uma traição. Haddad é nosso rei, ninguém conheceu o Haddad ontem, hoje é o rei deles, tá? Não é nada disso não, débil, retardado, jumento, olha pra frente, respira, que se a gente não mandar respirar, o idiota morre sufocado, né? Então é o seguinte, isso é uma análise, organicamente, na base da política, o PSDB era saudável e não conseguiu ser assodado. Como o Temer mostrou que politicamente ele é saudável. Ele sabe fazer política. A Dilma não sabia nada, isso é uma porta. O PT já desestruturou, fortaleceu até onde pôde o judiciário e hoje nós estamos aí na mão do judiciário. O que eles vão decidir junto com meia dúzia de militares de merda, que não tem nenhum tipo de oposição, porque hoje, tirando a liderança do Ciro, que vai começar a se concretizar daqui para frente, não tem ninguém, nenhum militar que queira botar a mão e puxar alguma coisa para o PT, depois da Comissão da Verdade, depois da história da armadilha que Dona Dilma colocou o PT, porque ela, quando começa a Comissão da Verdade, números são números. Quando ela implementa a Comissão da Verdade, o PT começa a ir de ralo. Inclusive, quando o Bolsonaro não é contemporâneo, não é amigo íntimo, não é porra nenhuma do Ustra. O Bolsonaro começou a usar o Ustra para achincalhar a Dilma. Para isso que ele usou não estou defendendo ele, não. Eu estou falando, explicando, porque aquilo ali era o que ele podia atacar mais ela, aonde doía mais fundo. Era enaltecer o Ustra. Então ele passou a enaltecer o Ustra. Exatamente porque espezinhava ela. Amanhã nós temos essa reunião, que não vai decidir porra nenhuma.
com toda certeza. Como eu falei, tecnicamente o certo era simplesmente cortar a cabeça dos dois. Os dois usaram e abusaram disso aí. Criaram um tumulto, criaram um fla-flu. Mas isso daí seria na França, na Suíça, na Suécia, na Inglaterra, em um país um pouco mais civilizado. Tem putaria no mundo, mas igual a nossa não. Nós somos PhD, nós somos tudo. Nós estamos no topo do topo do topo. Quando a gente fala em putaria e sacanagem, o Brasil é primeiro mundo. Você vê que nos Estados Unidos o nego acha um escândalo lá de 3, 4 milhões de dólares. Aqui 3, 4 milhões de dólares, vereador da minha cidade tem vergonha de se envolver porque é troco. Aqui você ouve assim, 250 milhões de dólares ou de reais desviados. Aí você vai ver que Xeramobim de Abrolhos do Oeste, do cu de Santana. Você nunca ouviu falar, o município roubaram 250 milhões de lá. Você acha que nem a vida inteira rodou tanto dinheiro lá e nego usou uma porra de um município desse e roubou 250 milhões. Isso é de norte a sul do país. Depois eu vou vir aqui falando só de prefeito, vereador. Vai começar uma época boa agora pra gente falar disso aí. Vou falar dessa ratalhada, desse bando de rato de esgoto e mudar a cabeça do Ciro também em relação a isso aí. Só tem ladrão, Ciro. Ciro, a nossa administração pública mais próxima, prefeitura e vereador, só tem ladrão, só bandido. Só bandido. É a raiz, né? É a capilaridade disso aí. Então, gente, não vai ser caçado A nem B. O Bolsonaro provavelmente vai se eleger com uma votação um pouco menor para mudar tudo e vamos nos acostumar aí com essa situação e nos prepararmos para isso, porque, como eu falei, eu estou muito à vontade, hoje mesmo. Votem que eu sou nulo, eu agora estou esperando, eu estou aqui com as minhas cobranças para fazer para o meu amigo Bolsonaro, ou Haddad, em último caso. Mas o Bolsonaro eu estou aqui para cobrar uma porrada de situação dele. Vamos ver como é que ele se comporta em 6 meses. Um abraço em todo mundo, até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer. Amanhã é domingo, não era para ter vídeo, mas isso aqui já virou zona. A gente tem vídeo toda hora, todo dia, e se bobear antes disso tem outro. Beijinho para todo mundo e até amanhã. E aí, turma da página Não a Mídia Golpista, o Brasil já deve muito a vocês. Vamos seguir lutando, o Brasil merece a nossa luta.